Então, gente, esse é o nosso segundo encontro do GPIL, né? O primeiro nós fizemos uma live que está no YouTube, vocês podem assistir. E nós trabalhamos com um texto, Os Princípios da Razão Prática, de Hélio José dos Santos e Souza. E hoje nós vamos dar continuidade. Nós estudamos aqui, então, os princípios da razão prática, fizemos uma introdução. Depois dessa introdução, começamos a ver sobre dever, inclinação e felicidade, segundo esse autor aqui, ó, Hélio José dos Santos Souza. Então, pode ser que algumas coisas aqui a gente até possa discordar dele, né? Mas o objetivo agora é apenas compreender o pensamento. Então, nós vimos isso, fizemos um resumo aqui. O homem é formado de duas partes, né? Isso que nós vimos na introdução, a sensibilidade e a racionalidade, sendo que a sensibilidade é a parte fenomênica do homem e ela produz as inclinações, tendo como princípio a felicidade. Já a razão é a parte inteligível e ela produz o dever, tendo como princípio a lei moral. Né? O dever se exprime por meio de imperativos, né? Nós vamos ver depois, né? Então, a lei moral, pela lei moral se exprime o dever. A razão, na medida em que pode determinar o livre-arbítrio nosso, que é a nossa capacidade de ação, né, que é o mesmo que vontade humana, o livre-arbítrio é a faculdade de agir, faculdade de escolha. Então, na medida em que a nossa razão consegue fazer isso, né, consegue determinar o nosso livre-arbítrio, nossa capacidade de agir para produzir uma determinada ação, e na medida em que a razão consegue fazer isto independentemente, isto é, livre, né, das inclinações da nossa sensibilidade, então ela é chamada de razão prática. Então a razão é prática na medida que ela determina as nossas ações. Diferentemente da razão teórica, que ela é teórica na medida em que ela busca pensar e interpretar um determinado fenômeno, apenas fazendo uma teoria. Então, uma razão prática ocorre quando a nossa razão consegue determinar o nosso livre-arbítrio. Mais especificamente, independentemente das nossas inclinações à sensibilidade. Quer dizer, a razão consegue determinar o nosso livre-arbítrio por si só, sem ajuda de mais nada. E aí nós vimos que, segundo Reff, que é esse autor aqui, esta ideia de que a razão é o fundamento, é a base da moralidade, isto é uma novidade, segundo Reff, em Kant. Porque, em que sentido que é uma novidade? É uma novidade no sentido de que, antes de Kant, nenhum autor tinha concebido essa ideia de que a razão pode determinar as nossas ações. Tanto que, antes de Kant, nós temos, por exemplo, David Hume, que diz que o fundamento da moral sempre é um sentimento moral, não vai poder ser jamais a razão. A razão é inerte, é incapaz de determinar as nossas ações. E nesse sentido, antes, a ética, a moralidade, sempre tinha como princípios ou a natureza, ou a condição humana, ou a felicidade, ou a vontade de Deus, sentimento moral, como em Hume que nós vimos, entre outros princípios, mas nunca uma razão prática. Kant vai ter assim uma novidade, né? Traz como novidade. E com isso, Kant concebe uma ética baseada na objetividade e não simplesmente na subjetividade. E objetividade significa que isto que a razão determina, ela determina sem auxílio da experiência, sem auxílio da sensibilidade, por si só, e para todo mundo, de forma universal. Quer dizer, ela determina independentemente do contexto de cada lugar ou de cada indivíduo. Portanto, é o contrário da subjetividade. Subjetividade quer dizer que o próprio sujeito, o próprio indivíduo, ele determina uma ação que vale apenas para ele. A razão, no entanto, ela não determina algo que nós devemos fazer só para o sujeito, só para o indivíduo, mas ela determina para todos. Para ficar fácil de compreender, imaginemos o seguinte: se você perguntar para a sua razão, enquanto ser racional, eu posso mentir? A razão vai dizer que não, não podemos mentir.
Mas isso que a razão está dizendo para a sua consciência, consciência do Vinícius, por exemplo, não minta. Ela está falando para ele. Mas ela está falando para ele algo que não só vale para ele, para o Vinícius, mas é algo que a razão também fala, lá a razão da Catiele também fala para ela, a razão do Danilo também fala para ele, a razão minha, do professor Luciano, também fala para mim, quer dizer, a razão de todo mundo determina a mesma coisa para todo mundo. Não mentir não é algo que vale só para o Luciano, só para o Paulo, só para o Rodrigo, Danilo, a Catiele ou Vinícius. Ela vale para todo mundo, por isso que ela tem objetividade, certo? Isso significa que ela tem valor, então, universal e não particularmente para algum. Aqui, a subjetividade tem valor particular, né? Restrito, não universal. Então, podemos dizer dessa maneira. Vou continuar lendo aqui o artigo que nós paramos justamente nessa citação do Riff. Então, agora nós vamos tentar fechei ali. Vamos seguir aqui a leitura. Então, bora lá. Segundo Kant, a necessidade de que a razão seja o fundamento de uma boa vontade incide sobre uma explicação teleológica da constituição do homem pela natureza. Aqui já aparece um conceito que, bom, para o Vinícius não vai ser novidade, mas para a Catiele é novidade, que é o conceito de boa vontade. Então, nós vamos ter que entender esse conceito agora. O conceito de uma boa vontade. Então, segundo Kant, a necessidade de que a razão seja o fundamento de uma razão prática, seja o fundamento de uma boa vontade, incide sobre uma explicação teleológica da constituição do homem pela natureza. Nós vamos ter que entender isso aqui, o que significa essa afirmação. Para compreender essa afirmação, nós vamos voltar aqui para o resumo e compreender algumas coisas sobre conceito de vontade em Kant. Considerando o conceito de vontade, nós temos que levar em conta aqui algumas coisas. Primeiro, vontade humana. Quando se diz vontade humana, Kant está se referindo ao conceito de livre-arbítrio, né? De livre-arbítrio, que se diferencia justamente do arbítrio animal ou arbítrio bruto também. Um livre-arbítrio é diferente do arbítrio animal, arbítrio bruto, e o livre-arbítrio é uma vontade humana. Se livre-arbítrio é diferente de arbítrio animal, mas livre-arbítrio equivale à vontade humana, então arbítrio animal equivale à vontade animal, é isso? Não. Atenção. Vontade é um conceito que só se atribui a humanos. Animais não racionais não têm vontade. Então, vontade, necessariamente, quando se fala em vontade humana, se refere, o conceito vontade, em geral, sempre se refere a sujeitos inteligíveis, sujeitos racionais. Então, a vontade sempre implica o conceito de razão. Então, vou pôr aqui essa observação. O conceito de vontade em Kant sempre implica o conceito de razão. Vontade só é possível para seres realmente racionais. Sejam esses seres racionais sensíveis, como nós, ou sejam seres racionais puros, como, por exemplo, Deus, os santos, né, anjos, seres puramente que não são sensíveis, que não têm corpo, não têm sensibilidade, mas são seres inteligíveis. Eles são dotados de vontade também. Agora, os animais, eles são apenas sensíveis e não são dotados de razão alguma. E, nesse sentido, eles não têm vontade, segundo Kant. Tranquilo até aí? Agora, nós vamos colocar um outro conceito aqui, também relacionado à vontade, que é o conceito de boa vontade
ou também vontade boa, em alguns momentos aparece, mas em ambas as expressões seriam sinônimos aqui, é o conceito de boa vontade. Temos que entender o que é uma boa vontade. E, além do conceito de boa vontade, também tem um outro conceito, que é o conceito de vontade santa, ou ainda divina. Né? Vontade santa, ou vontade divina, ou vontade de Deus, tem um outro significado ainda. Lembra que há pouco eu falei, então, que o conceito de vontade se refere a seres racionais, sempre implica no conceito de razão. Então, se o conceito de vontade sempre implica no conceito de razão, então ela só vale para seres que são racionais. Agora, existem, então, vamos por aqui, conceito. Se o conceito de vontade sempre implica no conceito de razão, então só pode ter vontade os seres racionais. Mas aí, quando a gente fala em seres racionais, a pergunta seria: quais seriam estes seres racionais? Se o conceito de vontade sempre implica o conceito de razão, então somente seres racionais é que têm vontade, que são voluntários. Agora, quem são os seres racionais? Aí, seres racionais seriam Deus, seres racionais, vamos por assim, não humanos e humanos. Curioso isso, né? Mas é porque o Kant está se referindo ao seguinte: ele não diz que exatamente existam seres extraterrestres, né? Mas ele supõe que nós não sabemos, né? Pode ser que existam seres inteligentes em outro lugar, né? Fora da Terra, seres extraterrestres. E se existirem seres extraterrestres inteligentes fora da Terra, num outro planeta, por exemplo, estes seres inteligentes seriam também seres racionais, só que não da espécie humana, porque os humanos são justamente os terrenos. Então ele supõe o seguinte: nós só conhecemos os seres racionais humanos, temos a ideia de um ser racional divino, e inclusive a ideia, podemos pensar na hipótese de seres racionais não humanos. Não há nenhuma contradição no pensamento, né? Só nós não conhecemos, isto é, não temos a experiência disso, nunca vimos, não tocamos, não cumprimentamos eles, não conversamos com eles, mas nós temos pelo menos a ideia, podemos pensar nisso. Então, imagine que seres racionais, os humanos e estes seres racionais não humanos, eles seriam todos eles seriam dotados de vontade. E destes, Deus, por exemplo, Deus seria dotado também de vontade. Agora, existe uma diferença que a gente tem que considerar, né, destes seis, que Deus, vamos por aqui, Deus possui uma vontade peculiar, chamada vontade divina, né, ou vontade santa ou divina, que é esse conceito que nós vimos aqui em cima. Então, a vontade santa, a vontade divina, pertence aos seres absolutamente divinos, seres santos, no caso, Deus. Trata-se, portanto, também de uma vontade perfeita. Desculpa, Deus não, o Kant, né? O Kant, ele inclusive utiliza essa expressão, essas três expressões: vontade santa, vontade divina e vontade perfeita. A vontade de Deus é uma vontade perfeita, divina, santa. E o que significa uma vontade perfeita, divina, santa? Significa uma vontade que não sofre inclinação nenhuma. Trata-se de uma vontade que não sofre
qualquer influência da sensibilidade. Simplesmente porque seres puramente divinos não possuem sensibilidade. Então, os seres puramente divinos, como eles são puramente racionais, né? Eles são seres racionais puros, não são dotados de um corpo físico e sensível como nós, capazes de serem afetados sensivelmente, então eles não sentem inclinações. Então, a ideia de um Deus dotada de uma vontade santa, divina, perfeita, é aquela em que este ser, ele não sofre qualquer influência da sensibilidade. Ele não sofre inclinações. E isso simplesmente porque ele não possui essa condição de sentir sensações, de sentir, de ter esses sentimentos, né? Então, Deus seria um ser perfeito, puramente racional, com uma vontade santa, uma vontade perfeita. E essa vontade santa, como ela não sofre nenhuma influência da sensibilidade, e este ser é puramente racional, a única influência que essa vontade sofre é da razão. Então, uma vontade santa, divina, perfeita, é uma vontade perfeitamente racional. Trata-se de uma vontade que é totalmente determinada pela razão. Por quê? Porque o indivíduo ele é completamente racional. Ele não é outra coisa. A razão ela não tem que competir contra as inclinações. Porque esse indivíduo não tem capacidade, esse indivíduo não, esse ser não tem capacidade de ter sensações. Como ele é racional, e somente racional, a vontade dele vai ser racional e somente racional. Então, o que a razão dita vai acontecer exatamente. Vai ser exatamente. Diferentemente de outros seres que são racionais e também sensíveis, a vontade ela fica num dilema, né? Fica entre as determinações da razão, mas só como ele não é totalmente racional, ele é também sensível, sofre influências da sensibilidade, ele também fica dependente, à mercê, né, das influências da sensibilidade. Então, um ser que é capaz de sentir dor, sentir prazer, de ter ganância pelo dinheiro, por exemplo, vontade de mentir, ele pode mentir porque ele sofre essa influência, mas ao mesmo tempo que ele sofre a influência da sensibilidade, que diz o tempo todo: ah, minta para se safar de uma situação constrangedora, por exemplo, minta para que você tire proveito de alguma situação. Por outro lado, também somos racionais e podemos, e temos a influência da razão que diz: não deve mentir. Então, Deus, ele não vai conhecer a mentira. Por que ele não conhece a mentira? Porque ele não tem a condição pela qual se produz a mentira. Ele não tem interesse da ganância que produz a mentira, ele desconhece isso. Ele é puramente racional e, portanto, o que ele conhece é somente o que a razão determina. E o que a razão determina? Dizer a verdade sempre. Se a razão determina dizer a verdade sempre, Deus desconhece a mentira. Conhece apenas o que a razão nos dita. Tranquilo até aí? Então, se vocês não entenderem, vocês vão me perguntando. Então, eu vou colocando aqui. Então, essa é a noção. Percebemos que é, é, a vontade sempre se aplica, sempre está conectada ao conceito de razão. Portanto, seres que têm vontade são seres necessariamente racionais. Mas existem vários tipos de seres racionais. Portanto, por exemplo, Deus é um ser racional e tão somente racional. Logo, a vontade deste ser é uma vontade completamente determinada pela razão. E uma vontade completamente determinada pela razão é uma vontade perfeita, é uma vontade divina, uma vontade santa, é uma vontade puramente racional. Podemos dizer que Deus é o espírito racional. Vamos aqui para um segundo conceito, segundo ser. Vamos colocar os seres racionais agora humanos. Os seres racionais humanos, eles não são dotados de uma vontade santa. Por quê?
Porque os humanos, né? Então vamos por aqui, são seres que não são puramente racionais. Diferentemente de Deus, ser puramente racional. Possuidor de vontade santa, tá? Os humanos são seres que não são puramente racionais e, portanto, sua vontade não é puramente racional. Não é puramente racional. Perfeita, santa, divina. Os humanos, além de racionais, são também sensíveis, isto é, dotados de sensibilidade, porque possuem corpo, né? Sentem dor, conseguem ver, choram, tem um monte de coisa. Então, são dotados de sensibilidade. E, nesse sentido, sentem prazer, sentem dor, sentem paixões, sentem sentimentos. Então, os humanos, além de racionais, eles são também sensíveis. De modo que sua vontade pode ser, ou pode não, também é afetada pelas inclinações da sensibilidade. Lembra que a sensibilidade produz em nós inclinações, né? Como nós vimos lá atrás. E aí uma vontade, a nossa vontade, ela é afetada pelas inclinações. Eu vou até colocar aqui em itálico esse conceito afetar, porque ele é bem importante aqui. Quando se trata de afetar, afetado é diferente de determinado. Então vamos por aqui. Um OBS aqui. É importante distinguir a condição, distinguir duas condições. Primeira condição, de afetado pela sensibilidade e B, determinado pela sensibilidade. Né? Qual é a diferença dessas duas coisas? A condição de determinado, né, esta, que é a condição de determinado pela sensibilidade, corresponde aos animais que não são dotados de razão. Cachorro, abelha, formiga. E por quê? Como eles não são dotados de razão, assim como Deus, que é puramente racional e, portanto, não conhece a sensibilidade, os seres que não são dotados de razão e que são apenas sensíveis, eles só conhecem as inclinações, só conhecem a sensibilidade. Eles não conhecem a razão. Desse modo, eles são completamente determinados pela sensibilidade. Pelo simples fato de que a única coisa que eles conhecem é a sensibilidade. Eles não têm a opção da razão, porque isso inexiste para eles. Eles não são racionais. Então, como é que eles vão saber do dever? Se o dever só pode ser produzido pela razão e eles não são racionais. Mas eles sentem dor, por quê? Porque eles são dotados de sensibilidade. Só que o que determina as ações dos animais que são apenas sensíveis são justamente aspectos sensíveis. A dor, o prazer, são somente essas coisas que determinam as ações deles, porque não há outra opção. É a única condição que determina as ações deles, a conduta deles, é justamente a sensibilidade. Então, esta condição, esta aqui, esta, né? Então, são duas, né? A condição de afetado pela sensibilidade e a de determinado pela razão. Esta, ou seja, de determinado pela razão, corresponde aos animais que não são dotados de razão. E aquela, ou seja, esta aqui, né?
Esta condição corresponde aos humanos, que não são completamente determinados pela sensibilidade, mas apenas afetados pela mesma. Então, quando nós vamos dizer que os seres humanos são afetados, quer dizer que a sensibilidade oferece uma certa influência, mas não é só ela que influencia, também existe a razão que influencia. Os animais, por sua vez, são completamente determinados, não apenas afetados, mas completamente determinados, porque não existe outra coisa a não ser a sensibilidade para determinar as ações deles. Conseguiram entender isso? Então, nós temos aqui Deus, que é puramente racional, os humanos não são puramente racionais, mas também não são puramente sensíveis. Né? Temos um outro ser aqui, os animais, né, sem razão, que são seres puramente sensíveis, não dotados de razão. E, portanto, dotados de arbítrio bruto, simplesmente, certo? Então, nós vamos colocar aqui esses animais, né, que são sem razão nenhuma, são seres puramente sensíveis e não são dotados de razão. E, portanto, não são dotados apenas de um arbítrio bruto, não de vontade. Então, a vontade nem se aplica a eles. Agora, nós vamos olhar para esses dois aqui. Ó. Deus os animais, eles nem razão têm. Portanto, eles não têm a possibilidade de conhecer um dever, uma obrigação, nada, porque isso só se produziria pela razão. Precisa da razão para nós sabermos o que o conceito de bem, por exemplo, conceito de moralidade, de ética, de justiça, é algo que depende da razão. A sensibilidade não nos dá essas ideias, esses conceitos. Agora, o conceito de justiça, o conceito de bem, são conceitos que são produzidos pela razão e, no entanto, se manifestam para estes seres de maneira diferente, a depender da condição de ser destes seres, da maneira como Deus é, da maneira como os homens são. Embora que a razão em Deus e a razão nos homens é exatamente a mesma para Kant, a razão é idêntica para Deus e para os humanos. Tudo que a razão produz para Deus, produz também para os humanos. Só que a razão, tudo que ela produz de uma maneira diferente para Deus, a considerar as condições da natureza própria do Deus, e também se manifesta de forma diferente para os humanos, a considerar as condições próprias, específicas, de um ser que é o ser humano. Vamos ver se vocês conseguem entender isso. Vamos lá, vamos continuar. Então, como que funcionaria? Por exemplo, se Deus, que é puramente racional, então ele desconhece a sensibilidade. Ele vai sempre agir de acordo com a razão. Então, a vontade desse Deus vai ser absolutamente igual à razão. Então, nós vamos colocar aqui. Considerando que Deus é puramente racional, a vontade deste ser também é puramente racional. Isso nós já tínhamos visto, né? Está escrito ali em cima, né? Já não é uma novidade. Puramente racional. Isso significa que a vontade divina é absolutamente equivalente ao que
a razão determina. Então, se a razão determina a justiça, a vontade de Deus é plenamente obediente a essa determinação. Quer dizer, a vontade divina é plenamente obediente ao que a razão determina. O que a razão determina, a vontade divina necessariamente realiza. Ela é plenamente compatível. Então, a vontade divina é plenamente compatível, idêntica com o que a razão determina. A razão determina não mentir. A vontade divina é plenamente idêntica a isso. Ela segue absolutamente isso, sem questionar. Por quê? Porque ela desconhece outra opção. Ela é absolutamente coagida pela razão. Muito bem. Agora, a vontade humana, por sua vez, tem uma condição diferente. Qual é a condição da vontade humana? Ora, lembremos que a vontade humana não é absolutamente racional, mas ela é afetada pelas inclinações da sensibilidade. Então, com relação à vontade humana, a vontade humana, que é o livre arbítrio, não é totalmente racional e nem totalmente sensível, mas é determinada pela razão e, ao mesmo tempo, afetada pelos impulsos da sensibilidade, pelos desejos, pelas paixões. Então, a vontade humana ela não é absolutamente racional, por isso ela não é divina, mas ela também não é absolutamente sensível, o que, se fosse, nem vontade poderia se chamar, seria um arbítrio bruto. A vontade humana, ela de um lado, ela sofre as determinações da razão, mas, por outro lado, ela também sofre as influências da sensibilidade. A sensibilidade, assim, nem a razão determina absolutamente a vontade humana e nem a sensibilidade a determina absolutamente a vontade humana. A vontade humana, ela é escrava desses dois planos aqui, do mundo inteligível, do mundo racional, do mundo sensível, o mundo da sensibilidade. De um lado, as nossas paixões e inclinações dizem, vai lá, minta, né? Por outro lado, a razão, a consciência moral dizem, não, você não deveria de fazer isso. Existem essas duas coisas. Se a nossa vontade fosse divina, nós absolutamente não mentiríamos. Por quê? Porque é o que a razão quer, e ponto final. E a gente não conheceria outra opção. Se fôssemos sensíveis apenas, bom, nem conceito de mentira existiria para nós. A gente faria aquilo que nos dá prazer e aquilo que a sensibilidade dita para nós e ponto final. Como ocorre com os animais. Agora, a vontade humana é dotada de razão e de sensibilidade. Tanto que nós transformamos as nossas paixões em conceitos, criamos conceitos para eles. E aí, nós temos uma vontade que não é totalmente racional e nem totalmente sensível, mas ela é, ao mesmo tempo, determinada pela razão e afetada pelos impulsos da sensibilidade. Só que esse determinada pela razão não significa que ela é absolutamente determinada pela razão. Significa que ela é determinada no sentido do dever, né? A razão produz dever para a nossa vontade. É nesse sentido que ela é determinada. Diferentemente da vontade de Deus, que é determinada no sentido de que a vontade de Deus segue absolutamente o que a razão dita. Aqui, a nossa vontade nem sempre segue o que a razão dita. A razão diz para não mentir, e às vezes a gente mente. Por quê? Porque também somos afetados pelos impulsos da sensibilidade. E a nossa vontade não é completamente racional. Diante disso, Kant sustenta que há
determinação da razão se produz no homem, né, para a vontade humana, por contraste às inclinações, né? Ou seja, a razão não determina que nós não devemos mentir, porque nós realmente não podemos desobedecer à razão, porque não há outra opção. Não é isso. A razão determina que nós não devemos mentir, considerando que há sim uma opção de nós mentirmos. E nesse sentido, a razão produz em nós uma coação. Então, Kant sustenta que a determinação da razão se produz no homem por contraste às inclinações, ou seja, mediante coação, obrigação, isto é, dever. Deus, por exemplo, não sente dever, não sente coação. Deus ele não se sente coagido a fazer o bem. Por quê? Porque a vontade não sente nenhuma outra influência. Não se sente inclinada a fazer o mal. Por isso, ela não se sente coagida a fazer o bem. Quando é que uma vontade se sente coagida a fazer o bem? Quando ela tem alguma outra inclinação, como no caso da vontade humana. Como a vontade humana sofre inclinações para fazer o mal, então a razão ela determina para nós o bem por contraste a essa vontade que às vezes a gente tem de fazer o mal. Coagindo, portanto, nos constrangendo a fazer o bem, apesar de nós desejarmos fazer o mal. Conseguiram entender isso? Então, a vontade divina ela é plenamente compatível e idêntica com o que a razão determina. E, nesse sentido, ela não sofre nenhuma coação para fazer o bem, porque a razão determinou ela absolutamente e ela não se sente constrangida porque ela não quer outra coisa a não ser o que a razão determina. Agora, como nós humanos temos a possibilidade de querer algo que é contra a razão, sempre que nós queremos algo que é contrário à razão, a razão nos obriga a nos afastar disso que é contrário à razão para querer o que a razão quer. Então, a razão ela determina a justiça, e toda vez que nós caminhamos na direção contrária da justiça, seguindo as nossas inclinações, a razão nos coage a querer a justiça. Faz da justiça não um conceito que nós necessariamente seguimos, mas um conceito que nós devemos seguir. Então, Deus, ele não deve ser bom, porque ele já é absolutamente bom. Porque a vontade de Deus é plenamente compatível com o que a razão determina. E o que a razão determina? A bondade, absolutamente. A razão continua, ela determina a mesma coisa que determina para Deus, ela determina para nós humanos. Que nós sejamos plenamente justos. Só que como nós não somos deuses, né? Nós não temos uma vontade divina, nós somos dotados de sensibilidade, nós, portanto, não conhecemos apenas essa perfeição determinada pela razão. Para nós humanos, isto que a razão está determinando, que é sim perfeito, é para nós uma coação. É algo que nós devemos ser. Portanto, Deus é já plenamente tudo o que a razão determina. Os os homens, não são naturalmente o que tudo o que a razão determina, mas devem ser. E é aí que vem o conceito de dever. Os humanos, eles têm que ser, eles devem ser, eles são obrigados a ser, são coagidos a ser perfeitos. Nós nunca somos perfeitos. Nós somos coagidos a ser perfeitos. A perfeição não é para nós uma realidade. Para Deus, a perfeição, a justiça plena, é algo real já. É algo efetivo já na natureza de Deus, porque ele desconhece o contrário disso. Os humanos vivem um dilema.
né, entre a perfeição e a imperfeição. Assim como nós vivemos no meio disso tudo, a perfeição é para nós apenas um ideal, algo que nós devemos nos tornar e não algo que nós já somos. Para Deus, a perfeição já é algo real, algo que ele já é. Mas para nós humanos, é algo que nós devemos ainda ser. E por isso que a razão se manifesta para nós da mesma forma que se manifesta com Deus, só que considerando a nossa condição, que é de ser afetados pela sensibilidade, tudo que ela determina para Deus, e no caso de Deus, como algo que já se realiza plenamente, para nós ela determina como algo que nós devemos ainda conquistar, algo que nós ainda temos que ser. A santidade de Deus, a razão determina para Deus, e Deus já é isso. Para nós, a razão determina, mas nós ainda não somos. Nós precisamos ser. Então, essa é a diferença. Os animais, por sua vez, jamais vão conseguir ser isso, porque eles sequer têm a condição de seres racionais. Somente nós, humanos e seres divinos, seres racionais em geral, que conseguem essa condição. No caso de Deus, já é plenamente. No caso dos humanos, nós temos que ser. Vamos voltar aqui aos conceitos. O conceito de vontade, nós vimos vontade humana, livre-arbítrio, e a vontade humana não é plenamente santa. Não é uma vontade santa, não é uma vontade divina. Então, a vontade divina é a vontade de Deus, dos seres santos, puramente perfeitos e racionais. Que não é o nosso caso. A vontade humana, ela se diferencia do arbítrio animal, do arbítrio bruto, né? E a vontade humana é simultaneamente determinada pela razão, que produz o dever para nós, e afetada pelos impulsos da sensibilidade. Então, nós vivemos essa dualidade. A vontade humana, aqui, que se diferencia do arbítrio animal, ela é uma vontade simultaneamente determinada pela razão e, ao mesmo tempo, simultaneamente, né, quer dizer, ao mesmo tempo, né, pela razão e afetada pelos impulsos da sensibilidade. A vontade santa ou divina é a vontade de Deus, dos seres santos, puramente perfeitos e racionais. Muito bem. Agora, antes de entrar no conceito de boa vontade, ainda tem um outro conceito que nós temos que considerar aqui, que é ainda o conceito, vou fazer aqui, né, porque se refere ao conceito de vontade santa e divina. O que significa esse conceito de vontade santa e divina para nós humanos? Né? O que representa este conceito de vontade santa para os humanos? Né? A pergunta é o que representa, né? O que significa, se é que significa alguma coisa, esse conceito de vontade santa para os humanos. Mais ainda, este conceito tem alguma utilidade prática para os homens? E dizer que tem alguma utilidade prática significa que ele influencia de alguma forma as ações humanas, certo? Então, aqui nós vamos ter que justamente ver um outro ponto, vou fazer aqui como um comentário, como eu fiz antes, assim, né? Então, com relação à vontade humana, nós podemos perguntar se esse conceito de vontade santa, ele pertence aos humanos? Não, né? Não pertence, porque não, a nossa vontade não é uma vontade santa. Pertence a Deus. Deus, sim, tem uma vontade santa. Mas se nós não temos uma vontade santa, a pergunta é: esta vontade santa aqui, ela tem alguma influência para nós humanos?
ela serve, tem alguma utilidade para nós humanos? O que ela representa do ponto de vista humano, essa vontade santa? Na hora de você agir, de você fazer o bem, o que que essa vontade santa divina representa para nós humanos? Aí que vem um pouco da noção que nós vimos aqui nesse conceito de teleologia, né, da constituição do homem pela natureza. O homem foi constituído como um ser que não é dotado de vontade santa, mas de uma vontade, né, humana, de um livre-arbítrio, que é afetado pelas inclinações e, portanto, que jamais, jamais, ou seja, nunca poderá ter uma vontade santa. E por que que o homem nunca poderá ter uma vontade santa? Porque para ter uma vontade santa, o homem teria que deixar a sua condição de sensível e ser um ser puramente racional, o que é impossível, porque faz parte da nossa natureza essa dualidade. Somos seres sensíveis também. Quer dizer, para sermos santos, nós teríamos que sermos deuses. Nós não somos, então, a vontade santa e divina parece que só funciona para Deus, né? Só Deus tem ela, nós não temos. Mas se nós não podemos ter a vontade santa, tem alguma coisa que pode se referir para nós? Vamos pôr aqui a resposta a essa pergunta, né? Sim. Kant diz que existe uma utilidade prática da vontade santa. O que é a vontade santa para Kant? Essa vontade santa, o que ela representa, né, para os homens, né? A vontade santa, né, ou perfeita, ou divina, né, todos esses atributos ali, representa para os homens um ideal de ser. Né? Até vou colocar assim. O ideal de ser. Ou seja, é apenas uma ideia prática da razão. Só que aqui nós temos que levar em conta que se trata de uma ideia prática. Essa ideia de vontade santa, ela é uma ideia prática, porque mais do que ser uma ideia, ela é uma ideia que influencia nas nossas ações. Então, a vontade de Deus, nós nunca vamos tê-la efetivamente, nós nunca vamos ter uma vontade santa, jamais vamos chegar até ela, mas ela é para nós uma ideia prática, uma ideia que influencia nas nossas ações. Em que sentido? Então, a vontade perfeita representa para os homens um ideal de ser, ou seja, apenas uma ideia prática da razão. Essa ideia prática significa que algo que nós devemos ser. Esse ideal de ser se manifesta para as nossas ações como um dever ser. É o que nós deveríamos de ser. Então, nós não somos racionais, puramente racionais e nunca seremos puramente racionais. Mas essa ideia determina as nossas ações a ponto de que cada vez que eu ajo movido por um telos, né? Por esta ideia, o homem pode agir movido pela finalidade, telos, né? A teleologia, nós vimos lá, pela finalidade de ser perfeito, ainda que nunca venha a sê-lo efetivamente. Neste sentido, a vontade santa é para os homens uma ideia reguladora da razão prática. Uma ideia reguladora da razão prática. Isto é, um fim que os homens têm diante dos olhos, para o qual perseguem constantemente, ainda que nunca atinjam
atinjam em definitivo, ainda que nós nunca cheguemos lá. Então, a vontade santa é sempre para nós homens uma ideia reguladora, e isso que é importante. Uma ideia que, portanto, regula as nossas ações. Faz com que nós, ainda que nunca sejamos puramente santos, busquemos ser santos. E isso determina as nossas ações, faz com que nós sejamos melhores no dia a dia, faz com que nós nos aperfeiçoemos. Então, qual é a finalidade dessa ideia para os humanos? Para os humanos, a finalidade prática desta ideia reguladora, essa ideia, né, é justamente regular as ações. Isto é determinar o aperfeiçoamento moral dos homens. Devemos buscar ser melhores a cada dia. E aqui eu vou colocar uma observação também, que é a ideia de vontade santa é reguladora, mas não constitutiva. Né? E o que significa uma ideia constitutiva? Uma ideia constitutiva significa uma ideia realizável. Quer dizer, uma ideia que um dia nós vamos realizar. Ou seja, se a vontade santa fosse uma ideia constitutiva, significa que nós vamos um dia chegar a ser santos. Mas isso não é possível. O que a ideia de vontade santa é para nós? Reguladora. Ela sim determina as nossas ações para que nós sejamos melhores, mas não que nós sejamos perfeitos algum dia. Ela determina o nosso aperfeiçoamento, mas ainda que nunca sejamos um dia perfeitos. Esta é a finalidade aqui. Ela determina que nós busquemos cada vez mais mentir menos ou não mentir, mas nunca que nós vamos um dia não mentir porque somos santos. Não, nós vamos não mentir continuando sendo ainda humanos, ou seja, continuando sendo seres que sofrem influência das inclinações. E, portanto, nunca vamos ter uma vontade santa, mas sempre vamos ter a necessidade de nos santificarmos. Nunca vamos ter uma vontade perfeita, mas sempre vamos ter a necessidade de nos aperfeiçoarmos. Nunca vamos sermos Deus, mas temos a necessidade de nos sermos cada vez mais parecidos com Deus. Essa é a teoria que o Kant está defendendo aqui em relação à eticidade. Né? Nunca seremos plenamente justos como Deus é, mas temos o dever de nos aproximar disso, de sermos o mais parecido, né, da justiça divina. Né? Muito bem. Tranquilos até aqui? Vocês viram o que significa teleologia, né? Teleologia significa fim. Telos vem de fim. Teleologia, a filosofia dos fins. E segundo Kant, existe uma perspectiva teleológica das ações humanas. Quer dizer, toda vez que nós agimos guiados por um fim racional. Qual é a teleologia racional? É o sumo bem que a razão determina para nós. Qual é o sumo bem? Quer dizer, o bem supremo que a razão determina para nós? Sermos santos. Sermos tão perfeitos como a razão determina, né, para todos nós, né? E ser perfeito é mais do que um ser Deus aqui, ó. Este ser Deus, ele é perfeito porque a condição dele é de puramente racional. E nós não podemos ser puramente racionais, mas nós somos racionais e temos a condição de nos aproximarmos dessa perfeição. De avançarmos sempre mais rumo à perfeição. Então, a finalidade nossa é sempre um ideal. O fim sempre será um fim. Nós nunca vamos chegar efetivamente a este fim. É uma finalidade reguladora. É um ideal regulador. Por isso que Kant também é visto como um idealista, né? Um idealismo transcendental de Kant. Muito bem. Então, nós vimos aqui a vontade humana, a vontade santa, e nós vimos o que essa vontade santa representa para nós. E o mais importante é isso, o que ela representa para nós.
O que ela significa para nós? Significa um telos, uma finalidade de ser. Muito bem. Mas agora nós temos que ver esta outra vontade aqui, né? A vontade boa ou a boa vontade ou a vontade boa. Uma boa vontade significa o quê para Kant? Aqui, vontade humana significa um livre arbítrio, né? Uma capacidade. Aqui trata-se de uma capacidade, uma faculdade. Vamos ver o conceito de boa vontade, né? Ou vontade boa. Esse conceito Kant desenvolve na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, né? Um livro que eu já falei várias vezes para vocês, onde o Kant busca os fundamentos, né, da moralidade. E lá ele diz que a vontade boa é a coisa mais sublime de todas. É a coisa mais sublime que tem. Mas aí vocês iam perguntar, mas então quer dizer que essa vontade boa é melhor do que a vontade santa ainda, né? Na verdade, não é que ela é melhor que a vontade santa. Ela é a coisa mais sublime que nós podemos alcançar. É a coisa mais sublime que nós podemos atingir. Quer dizer, é a vontade racional, é um agir racional constitutivo para nós. Essa daqui não é constitutiva. Ela é só um ideal. E o que é uma vontade boa? Uma vontade boa é agir de acordo com o dever, né? A vontade boa consiste em agir por dever. E aqui eu vou colocar em itálico esse por dever, porque nós vamos ter que distinguir algumas coisas depois que nos permitem ver tipos diferentes de ações diante do dever. A vontade humana, essa vontade humana, esse livre-arbítrio, ele é influenciado pela sensibilidade e determinado pela razão. E a razão ela determina o nosso livre-arbítrio de que maneira? Em forma de coação, né, de dever, como nós vimos aqui embaixo, né? Então ela determina por dever. Quando nós seguimos, né, então ela produz para nós um dever. E o que é uma boa vontade? É agir por dever. Seguir o mais livremente possível o que a razão determina, por dever. Então seria eu agir conforme não conforme o dever, mas porque é o certo a se fazer. Isso. Aqui, Catiele já viu os três tipos de ações em relação ao dever, né? A ação contrária ao dever, conforme ao dever e por dever. Uma boa vontade só ocorre quando nós agimos absolutamente por dever. Mas agir absolutamente por dever é ainda agir contrariado pela razão, né? Agir constrangido pela razão. Deus, por exemplo, que tem uma vontade santa, ele não age por dever. Deus, ele simplesmente age porque ele já é santo. Então ele não tem que agir por dever. Deus não sente coação nenhuma. A vontade divina não se sente coagida por nada. A boa vontade, sim, é fazer o bem por ser coagido pela razão, por ser constrangido pela razão. Né? Isso que o Kant vai dizer. Então, para compreender melhor esse conceito de boa vontade, então vamos lá. Então, agir por dever. Vamos tentar compreender aqui algumas coisas. E eu vou colocar já aqui para facilitar. Kant distingue três tipos de ações possíveis diante do dever moral. Né? O dever moral é a obrigação que a razão produz sobre nós. Né? Obrigação que a razão produz sobre nossa vontade, né? Ou livre arbítrio, que é a mesma coisa, né? Certo? Então, é isso que nós temos aqui.
Kant distingue 3 tipos de ações diante do dever. Ou seja, nós somos seres racionais, muito bem, mas também somos seres sensíveis. Então, a nossa vontade humana, de um lado, ela é afetada pelas inclinações, e por outro lado, ela é coagida pela razão, e essa coação se traduz como um dever. Eu devo ser justo, eu devo ser bom, apesar das inclinações que eu tenho de ser mal. Então, eu devo ser bom. Então, o dever é o que a razão produz sobre mim. Agora, a razão diz que eu devo ser bom, mas convenhamos, eu posso não ser bom, não é mesmo? Porque eu tenho a sensibilidade que me influencia, que me afeta o tempo todo. Então, o meu livre-arbítrio, ele pode, diante disso que a razão está me determinando, diante do dever moral que a razão me produz, eu posso agir de 3 maneiras. Quais são essas 3 maneiras, né? Estas 3 formas de ações são, né? A primeira, eu posso ter uma ação contrária ao dever. Isso significa contrariar absolutamente o que o dever manda realizar. Né? A razão diz assim, não minta. Aí eu vou lá e faço exatamente o contrário. Vou lá e minto. A minha consciência moral está dizendo, não minta, mas eu vou lá e minto. A consciência moral está dizendo, não roube, eu vou lá e roubo, pego o que não é meu. Então, uma dessas 3 ações, uma dessas 3 formas de eu me comportar diante da consciência moral, diante do que a razão está me determinando, é seguir o que a minha sensibilidade diz em contraposição absoluta ao que a razão está dizendo. Discordar completamente da razão. Agir contrário ao que o dever diz. O dever diz para não jogar o lixo na sala, eu vou lá e jogo o lixo na sala. Diz para eu respeitar o coleguinha, eu vou lá e desrespeito ele. É fazer o contrário. Segundo tipo de ação. O segundo tipo de ação é a ação conforme ao dever. O que é uma ação conforme ao dever? Uma ação conforme ao dever é aquela que está de acordo, que está objetivamente de acordo com o dever, porém, subjetivamente, não necessariamente, porém, subjetivamente, não necessariamente de acordo com o dever. Porém, subjetivamente, não necessariamente de acordo com o dever. Isso aí. Então, a segunda opção de ação é eu agir e fazer o que o dever me manda, porém, apenas objetivamente pelo que o dever me manda, porém, subjetivamente, não, né? Objetivamente significa aqui externamente. E subjetivamente, internamente. Né? Ou seja, a intenção de agir. Externamente, na ação externa. Né? Então, a ação conforme ao dever é aquela que objetivamente, ou seja, a ação externa, a parte da ação que eu consigo ver, está de acordo com o dever. Porém, subjetivamente, isto é, a minha intenção de agir dentro de mim, na minha vontade aqui, na minha máxima de agir, eu não estou de acordo com o dever. Então, as 3 formas de ação são: a primeira, contrária ao dever, você já sabe. Por exemplo, o dever diz: não jogue o lixo no chão. Você vai lá e joga o lixo no chão. Agiu ao contrário ao dever. Na segunda ação aqui, ação conforme ao dever,
você realiza o que o dever manda objetivamente. Quer dizer, a ação externa é de acordo com o dever. O dever é não jogue o lixo no chão. Você vai lá e não joga o lixo no chão. Beleza. Porém, dentro da sua consciência, da sua vontade, subjetivamente, lá na sua intenção de agir, você gostaria de fazer o contrário. Ou seja, você só obedeceu o dever porque por alguma outra inclinação. Qual é a outra inclinação? Algum outro impulso que não seja o próprio dever. O dever é o quê? Não jogar o lixo no chão. Isto é o que o dever manda, não jogar o lixo no chão. Agora, se a sua intenção não é não jogar o lixo no chão, simplesmente por não jogar o lixo no chão, então você não tem uma boa intenção. A boa intenção é você não jogar o lixo no chão, simplesmente porque o dever é este: não jogar o lixo no chão. Se a sua intenção é não jogar o lixo no chão porque você vai ser punido, porque tem gente olhando e o teu status vai ser afetado, então a razão, a intenção pela qual você está agindo, isto é, a razão pela qual você não está jogando o lixo no chão, não é por não jogar o lixo no chão, mas é por algum impulso. Qual é o impulso? O status, porque tem gente olhando, porque você vai ser punido, porque vai ter uma multa para pagar. Então, a ação conforme ao dever é aquela em que você realiza o que o dever está mandando objetivamente. Quer dizer, o dever manda você não jogar o lixo no chão. E, de fato, a tua ação foi de não jogar o lixo no chão, lá externamente. Porém, a sua ação interna, quer dizer, a sua intenção de agir, não foi de não jogar o lixo no chão. A sua intenção foi de não ser punido, não ser visto jogando lixo no chão. Então, conforme o dever, porém, ainda não com intenção pura de fazer simplesmente o que o dever manda. Essa é a segunda ação. Por fim, a terceira ação agora, para a gente encerrar, é a ação por dever. Esta, sim, é uma ação de louvor moral, né? Ação por dever, que está objetivamente e subjetivamente conforme, de acordo, né, com o dever. Ou conforme o dever, tanto faz, né? Mas uma ação por dever é aquela em que você realiza objetivamente, externamente, o que o dever manda, mas também subjetivamente você realiza o que o dever manda. Não jogue o lixo no chão. O dever é este. Então, se o dever é esse, não jogar lixo no chão, você vai lá e joga, contrário ao dever. Não jogar o lixo no chão, você foi lá e não jogou. Mas a sua intenção, mas você não jogou porque com a intenção de não ser punido, então, objetivamente, né, a sua ação externa foi de acordo com o dever, porém, internamente, a sua intenção não foi o dever. Sua intenção foi não ser punido, não pagar uma multa, algo assim. Agora, se você não jogou o lixo no chão e você não fez isso simplesmente porque não se deve jogar o lixo no chão, então você realizou uma ação por dever. A ação externa objetiva está de acordo com o dever, você não jogou o lixo no chão, e subjetivamente você fez isso, você não jogou o lixo no chão, simplesmente porque você não queria jogar o lixo no chão. E não porque você não queria uma punição, porque você não queria alguma coisa. Você não jogou o lixo no chão, movido por dever, quando você, de fato, não joga o lixo no chão e faz isso porque você não quer jogar o lixo no chão. E só isso, quer dizer, por dever, simplesmente. Esta ação aqui, para Kant, eu vou colocar ela selecionada aqui, ela é a que tem valor moral. Esta sim é que tem valor sublime moral. Agora sim entra o seu trabalho, Vinícius. É aqui que está o seu trabalho. Uma ação que tem valor moral é uma ação que é realizada por dever. E é nesse sentido que entra o conceito de boa vontade. Uma boa vontade é uma vontade que tem valor moral. É uma vontade que é realizada por dever. Então, trata-se da vontade que tem valor moral. Pois o sujeito
age movido inteiramente pelo dever moral, né, da razão prática. Abstraindo-se das inclinações sensíveis. Não que elas não existam, não estejam ali perturbando, mas você agiu motivado, constrangido inteiramente pela razão prática, inteiramente pelo dever. E esta ação que realmente tem valor moral, mérito moral, né? Então, o valor moral de uma ação está em você agir por dever, agir por pura boa vontade, coisa que é possível para os humanos, segundo Kant. E é a coisa mais sublime que tem. E é aqui que entra a questão da virtude, né? Agir com virtude moral, para Kant, é agir por boa, por dever, com boa vontade, né? É isso que nós apresentamos aqui. Então, há esses conceitos aqui, e esse conceito aqui é sublime para Kant, né? Porque se refere ao máximo que o homem realmente pode constituir. Belezinha? Vou deixar vocês em casa agora meditarem um pouco sobre isso, e aí, na medida que aparecerem dúvidas, vocês podem perguntar, sem nenhum problema, no nosso próximo encontro. E aqui a gente continua no próximo encontro, que agora vai ficar mais fácil da gente conseguir compreender os outros conceitos a partir desse conceito de boa vontade desenvolvido aqui. Então, um abraço e até semana que vem, nesse mesmo horário aí das 2h30.